que em todo tempo o teu povo possa compreender aquilo que o Senhor colocou já no meu coração, e que, Senhor, em nome de Jesus, aquilo que as minhas palavras não forem capazes de fazer, o teu Espírito faça, aperfeiçoando-as, de maneira que encontrem guarida nos corações, e que possam servir de espada de dois gumes a cada um de nós, em o nome de Jesus, amém. Eu quero falar hoje com os irmãos sobre fervor espiritual, e se a minha voz de Pato Donald conseguir chegar até o final da mensagem, eu estava dizendo para o pessoal aqui, que eu louvo a Deus pela vida da nossa igreja, porque aqui em cima a gente tem retorno. No palco do acampamento foi uma coisa terrível, e aí por isso todo mundo que canta ficou sem voz. Mas amém, daqui a pouco a voz volta. Os irmãos conseguem me entender bem? Me ouvem bem também lá no fundo? Amém. Abra sua Bíblia no texto de Romanos, no capítulo de número 12. Nós vamos ler apenas um versículo deste capítulo, que é um capítulo tão rico. Eu quero nessa noite ler apenas o versículo de número 11. Romanos 12, versículo 11. Amém? Queridos, deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. A mensagem de hoje é impossível ser pregada por uma só pessoa. Eu vou precisar de algumas pessoas para pregar essa mensagem comigo. Tem algum candidato que pode pregar a mensagem junto comigo? Tem aqui? Aqui tem. Tem alguém aí no fundo também? Precisa de um pouco mais de gente desse lado? Tem gente para me ajudar a pregar aí? Muito bem. Aqui em cima na galeria, muito bem. Então preguem comigo essa mensagem, porque ela é uma mensagem coletiva e nós não podemos pregá-la sozinho. Amém? Vamos lá então. Romanos 12, 11 diz assim: não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. É um versículo tão pequeno que eu acho que a gente pode ler juntos. O que os irmãos acham disso? Podemos? Então pega a força aí, vamos ler juntos no 3, 1, 2, 3, não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Amém, glória a Deus. Antes de eu continuar, deixa eu trocar de microfone, que esse aqui ele está querendo parar. Tem um microfone, isso, muito bem, pode ser esse aí mesmo. Muito bem, agora só falta vocês me darem som e a gente continua. Eu quero falar sobre fervor espiritual, e se nos próximos instantes eu contar com a atenção de vocês, e tiver a condição de que vocês compreendam isso, nós alcançaremos algo muito especial nessa noite. Quantos querem? Amém. Vamos subir um pouquinho os decibéis da sua voz, tá bom? Para quando eu perguntar, você responder com um pouco mais de intensidade. Amém? Aleluia. A expressão fervor espiritual traz de forma figurada um conceito de vida espiritual no que diz respeito à atitude do crente. Aquela pessoa é mais fervorosa. Não, aquela pessoa é um pouco mais tradicional, uma pessoa um pouco mais quieta quanto ao modo efusivo de se glorificar e de se exaltar a Deus. Nós somos uma igreja Assembleia de Deus. Por exemplo, se eu chegar para o irmão Isaac Almeida, que está sentado à minha direita, e pedir para ele dar um glória a Deus, como um bom crente pentecostal, assembleano e bereano, ele vai dar um glória a Deus mais ou menos assim. Entenderam? Funciona assim. E a gente não precisa ensaiar, porque isso está nas nossas entranhas. Ser fervoroso faz parte do nosso caráter espiritual, porque nós fomos forjados assim. E o que acontece quando você vai e vê o seu time jogando bola? Essa ilustração foi do presbítero Odair ontem à noite. Eu vou me apoderar dela, mas eu vou dar o nome de quem citou.
E ele disse: você vai lá no estádio de futebol e está assistindo o jogo, e de repente é final do campeonato, falta 2 minutos para o jogo terminar, o seu time vai, e realmente não aconteceu isso com o meu essa semana, mas no matter what, vamos seguir. É importante que a gente fique atento a cada uma das situações, e então o seu time faz um gol, naquele momento de decisão, aquele momento final do jogo, e você grita: gol. É assim? Tem como ser assim? Você vai cantar parabéns a você nessa data querida, para o seu filho ou para a sua filha, no aniversário dele. Então você reúne toda a família, monta o bolo, prepara tudo, coloca bexiga, bandeirinha, tem croquete para todo mundo, tá um negócio completamente bem formado, colorido, e então você reúne: parabéns a você. É assim? Funciona desse jeito. Nós somos seres brasileiros, e o sangue que corre nas nossas veias fala de um povo que tem samba no pé. É isso ou não é? E o povo evangélico traz em si este mesmo movimento. Como? Sendo efusivo nas coisas de Deus, sendo fervoroso. Isso é do latino. Nós não nascemos na Alemanha. Talvez lá as pessoas façam glória a Deus, não é verdade? Algo mais frio, algo mais característico da realidade deles. Mas para a nossa realidade, de pessoas que nasceram num lugar, vamos dizer a verdade, né? Um povo que nasceu pobre, sem dente, sem futuro, sem condição de nada, a gente tem que ter alegria, não é verdade? Mas aí a gente se converte, e essa alegria ela é redobrada nas nossas vidas, e então a gente passa a demonstrar cada vez mais a alegria do Espírito, porque a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa, aleluia. Então não há como falar em fervor espiritual sem falar de uma atitude de vida espiritual do crente. Fervor, no grego, zestos, traz uma ideia de grande dedicação, de grande empenho, de devoção ardente, de desejo vibrante, de entusiasmo, de paixão, de veemência. Alguma dessas palavras se aplica à sua vida espiritual? Quantos são apaixonados pela obra de Deus? Quantos vibram pela salvação? Quantos anelam e são entusiasmados com o dia da nossa chamada e de juntos estarmos no céu reunidos com Cristo? Meu irmão, repreende agora o espírito da sua dor no braço e levanta ele para glorificar o Senhor, porque isso é ser também pentecostal. Crente não tem dor de cotovelo não, tá? Eu quero usar uma ilustração fácil com vocês hoje. Quem é que cozinha? Bom, antes da ilustração, quero te dizer que eu aceito convites para jantar, almoçar, tá bom? Então você que cozinha, eu não cozinho. É como você cozinha, então eu estou convidado, tá bom? Assim que você quiser, amém? E a senhora fica na sua aí, tá? Minha avó já está querendo me levar para Piracicaba para comer na casa dela. Não, a senhora cozinha aqui para mim, que está aqui. Se você cozinha, você vai entender muito bem essa ilustração. Quando você vai cozinhar, muitas vezes você vai usar uma panela com água para alguma coisa talvez líquida ou parecida. Vamos usar então apenas a panela e a água. Quantos concordam? Vamos a elas. Existem algumas reações que acontecem durante esse processo. E a primeira reação que o fervor promove é o calor. Esta circunstância fala de calor. Diga para quem está perto de você: calor. Não existe fervor sem calor. Não é possível haver fervor sem calor. Nós somos um povo caloroso, sim ou não? Olhe para a pessoa que está do seu lado e veja se ela tem cara de pessoa fria.
Se ela te mostrar os dentes, meu irmão, é porque tem calor aí. Tem calor aí. Tem calor aí. Tem calor aí. Aleluia. A água começa a se aquecer. E uma igreja calorosa, ela é assim. A pessoa vem e a primeira coisa que ela sente é o calor das pessoas, o calor das pessoas que te recebem bem, o calor das pessoas que te dão a paz do Senhor, o calor das pessoas que estão preocupadas em saber o seu nome, quem você é, de onde você veio. Quando o pastor aqui levantou uma fichinha e disse assim: você que está nos visitando pela primeira vez, ou ainda que seja pela segunda ou terceira, mas não é desta igreja local, Ele está querendo que você preencha aquilo, não somente para te dar um presente no final, mas para te servir melhor. Ele quer te atender melhor. Ele quer demonstrar que Ele está preocupado com você. Se você precisa de uma oração, de uma visita, de algo especial. Hoje, vindo para cá, nós estávamos sem sinal de internet lá no acampamento. E quando nós chegamos na estrada, em um ponto um pouco mais urbano, nós pegamos o sinal. Então entrou aquela avalanche de mensagens no WhatsApp, imagina só, né? E aí eu, dirigindo a Pri, foi abrindo o WhatsApp e ela viu que a irmã Anne Claire, nossa querida, ela se acidentou e ela está num processo pesado de recuperação. Ela caiu e quebrou o tornozelo em 2 partes. E aí teve que passar por uma intervenção cirúrgica. Vamos orar pela irmã Anne Claire. Mas logo a Pri se colocou à disposição, dizendo assim: a irmã quer, deseja ou precisa de algo, nós estamos à sua disposição para visitar a irmã, para levar Santa Ceia para a irmã. Nós estamos aqui. E ela agradeceu do outro lado e disse: vamos marcar essa semana sim para receber vocês. Então isso fala de calor, fala de preocupação. Um contraponto disso, eu tenho uma parte da família morando na Irlanda, um dos lugares mais frios do mundo, não é verdade? E eles comentam muito que as pessoas não ligam para as outras. Eles vão à igreja, saem da igreja, e do jeito que eles chegaram, eles vão embora e ninguém se preocupa com eles. Eles vão a qualquer outro lugar, eles falam com pessoas e as pessoas são lacônicas nas suas respostas, respondem apenas aquilo que foi perguntado. E quando não respondem de forma abrupta ou de forma tão resumida a ponto de trazer a sua resposta, como eu, quando cheguei em um país da Europa e fui fazer uma pergunta de um lugar para onde eu deveria ir, e o cara falou tão rápido, eu falei: desculpa, o senhor pode falar um pouco mais devagar? Ele perguntou se eu era burro. Imagina só, mas isso é da cultura de cada um. E a nossa cultura não é assim. Por isso a igreja evangélica pentecostal no Brasil é a maior denominação, é o maior grupo de pessoas reunidas. A Assembleia de Deus, ela é algumas vezes maior do que todas as demais juntas. Por quê? Porque as pessoas se identificam com o calor, as pessoas gostam do calor, as pessoas buscam o calor. Se eu te perguntar inverno ou verão, a maioria vai responder verão. Eu prefiro estar mais à vontade, ir aos lugares onde eu quiser, sem precisar ficar me preparando, me encapotando. Os maiores índices de suicídio acontecem nos países onde há maior frio. O calor é algo agradável. E quando nós falamos de fervor, não é possível abordarmos esse assunto sem começarmos com o calor. Então, meu irmão, permita-se ter o fervor espiritual e comece com um gesto caloroso com seus irmãos. Quando nós dissermos cumprimente quem está do seu lado, não haja como 2 ou 3 da internet que definitivamente não tem o que fazer, dizendo assim: você é daquelas igrejas que manda olhar para o lado. Meu irmão, diga assim: não, o meu pastor manda olhar para frente, para trás, para um lado e para o outro. Quando ele não manda sair da cadeira e ir até o próximo para dizer algo especial. Por quê? Porque nós não estamos preocupados em que você vá a uma igreja agradável. Nós queremos que você vá a uma igreja que serve ao Senhor. E servir ao Senhor fala de ir aos outros, de evangelizar, de pregar, de oferecer o ombro e de passar calor para quem está vivendo sem calor. Quantos me entendem? Me ajuda a pregar aí, irmão, em nome de Jesus.
Quais as reações do fervor? Em primeiro lugar, o calor. Em segundo lugar, eu quero usar aqui o movimento. Movimento. Quando a água se aquece e ela começa a entrar num processo de ebulição. Você olha, me ajuda aí, irmão Isaac. Se sair errado, o irmão fala assim, divirjo. É assim que usa? Pequenas bolinhas começam a aparecer e elas começam a rodar e se mover cada uma para um lado de forma completamente desordenada, e você olha para a panela e você fala, existe movimento na panela. Aleluia! No movimento há barulho. É mais do que isso, irmão. Isso aí não dá para fazer nem miojo. No movimento há barulho. Quando eu falo de barulho, eu não estou falando de gritaria, eu estou falando, mas também não estou falando de silêncio, eu estou falando que de repente veio do céu um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Deus é um Deus de movimento, Ele está constantemente em movimento, e quando nada existia, a Bíblia diz que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Ele não para, Ele está constantemente em movimento, trabalhando em prol do seu povo. Aleluia, aleluia. Movimento fala de intensidade. Mesmo em meio às intempéries e às adversidades, nós precisamos nos movimentar, porque o Espírito Santo, Ele geme por nós, com gemidos inexprimíveis. Fala de agitação. Quem gosta de uma igreja letárgica, uma igreja parada, uma igreja sem nenhum movimento, jamais pode haver fervor, e onde não há movimento, não há vida. Eu estive pregando ontem pela manhã, no acampamento, e eu falei, foi um teaser daquilo que eu vou ministrar na conferência, e o teaser falava de atmosfera de intensidade. O que é uma atmosfera? Ou eu tiro um 10 ou eu tiro um 0 hoje, não vai ter jeito, me ajuda aí, hein? Atmosfera é uma camada gasosa formada por átomos de todo o universo que se juntam, caramba, tá ficando melhor esse negócio, hein? Estou indo bem? Que se juntam ao planeta e são atraídas por ele por causa da gravidade. Glória a Deus pelo Google. Quando esses átomos são atraídos, eles formam uma camada, uma película que envolve a Terra. Como estas paredes, nós temos lá fora um ambiente e aqui dentro outro ambiente. As paredes nos limitam os ambientes. Lá fora existe uma temperatura, e aqui dentro existe outra, porque nós temos equipamentos de ar-condicionado, para climatizar o lugar, e às vezes para congelar o ser humano aqui dentro, né? Quando a atmosfera está presente, e eu digo sempre está, ela dá algo como condição, ela traz condição de vida para a terra, porque ela controla a temperatura do planeta. Mas e se não existisse atmosfera? Lembre-se que eu falei que ela é formada por átomos do universo que são atraídos pela gravidade. Se ela não existisse, esses átomos estariam voando com todos os outros por todo o universo. Mas nós somos formados também de moléculas, de átomos, e nós seríamos despedaçados, partículas nossas voariam por todo o universo. Sabe o que isso me ensina, meu irmão?
Isso me fala de que onde não existe atmosfera, não existe corpo. E eu acho que você não entendeu. Onde não há atmosfera do Espírito, não existe igreja, porque não existe vida. Se a igreja é o corpo de Cristo, o corpo místico de Cristo na terra, é preciso haver em volta dela uma atmosfera, para que o mundo ao redor da igreja não penetre. Enquanto nós estamos aqui reunidos, a 2 ou 3 quadras daqui para baixo, e a 2 ou 3 quadras daqui para cima, existem ruas fechadas para blocos de carnaval, mas nós estamos aqui, porque o Senhor formou em volta de nós a sua atmosfera do Espírito, nos dando fervor espiritual, e nos colocando em movimento, para que nós pudéssemos viver o fervor que Ele tem para nós. Isso é igreja, aleluia, aleluia. Uma igreja sem movimento é uma igreja que não tem calor, é uma igreja fria, é uma igreja parada, é uma igreja morta. Mas o movimento coletivo depende do movimento individual. Olhe de novo para dentro da panela. Cada uma daquelas bolinhas, daquelas pequenas bolhas que se formam por causa da fervura, se move desordenadamente dentro de um mesmo contexto chamado panela. Sabe o que acontece, meu irmão? Quando você se move, quando você se move do seu jeito, quando você se move com o dom que Deus te deu, diferente do dom do outro irmão, diferente do dom daquele outro irmão, com um movimento diferente, e diferente do outro, e do outro, e do outro, e do outro, isso tudo forma uma fervura em uma mesma panela. E isso nos fala de um movimento coletivo. Mas há um terceiro ponto, uma terceira reação que o fervor promove, e essa reação é o vapor. Parte daquela água começa a entrar em estado gasoso e começa a evaporar. E eu te pergunto, qual a direção do vapor? Faça com a mão. Ele vai para onde? Para onde? Para onde? Para onde? Mais vapor, para onde? Para onde vai? Meu irmão, Deus tem prazer no calor, no fervor espiritual, porque Ele vai para cima, porque Ele vai para cima. A água começa a mudar o seu estado, e o vapor começa a subir, uma fumaça começa a subir, e há um céu de Deus, e um Deus no céu, que gosta muito de ver fumaça subir, fumaça subir, fumaça subir, aleluia. Em Salmos 141, versículo 2, diz assim: suba a minha oração perante a tua face como incenso. Deus está no seu trono, esperando a fumaça subir, esperando a fumaça subir. Quem tem vapor para mandar para cima aí? Quem tem fumaça para mandar para cima aí? Aleluia. Quando a igreja é fervorosa, ela faz a fumaça subir, a fumaça da adoração, a fumaça do louvor, a fumaça da exaltação, porque nós temos sempre uma palavra evangélica, uma palavra nova, uma palavra de boas notícias, uma palavra de adoração e gratidão. Quem tem gratidão para subir ao Senhor nessa noite? Aleluia. Quando a fumaça sobe, a glória desce. Aleluia. Quantos creem assim? Meu irmão, dá uma olhadinha para a pessoa que está do seu lado e fala: querido, faz uma fumaça aí, faz uma fumaça aí. Aleluia. Por último, a quarta e última reação que o fervor promove, essa é
a que mais mexe comigo e com você, principalmente no momento que nós estamos vivendo. Quem está comigo aí? Deixa eu ver. Essa última é o crescimento. Fale para quem está perto de você: crescimento. Não há crescimento sem esforço. Não há crescimento sem calor. Não há crescimento na panela se o calor não aumentar, e a fervura não começar, e as moléculas não se mexerem, e as coisas não começarem a acontecer. E quando a fumaça subir, uma hora a água vai subir, e ela vai crescer, e crescer, e crescer, e vai sair dos limites daquela panela, porque Deus tem para você algo natural, mas quando a tampa da panela sai, as coisas começam a se tornar sobrenaturais. Deus tem para você algo muito maior. Faça as fumaças subir, porque uma hora o calor vai atingir o seu ápice, e a água vai subir, e aquelas moléculas onde você está vão subir, e então coisas vão acontecer, porque os limites da panela não vão ser mais suficientes para você. Aquilo que te retém não vai mais te segurar, porque você vai crescer por uma determinação de Deus. Faça o fervor continuar, faça o calor chegar, faça o movimento acontecer, faça a fumaça subir, e as coisas vão acontecer, porque o crescimento Deus dará, o crescimento virá. Não há crescimento sem união de forças. O apóstolo Paulo diz: eu plantei, Apolo regou, mas Deus fez crescer. Dá para explicar o crescimento da água, se não for por uma ação miraculosa, uma ação criadora, de um Deus que fala, coloca calor embaixo da panela, põe água dentro, e no tempo certo, na temperatura certa, essa água vai subir. Ah, meu irmão, Ele criou isso, porque só Ele faz crescer, só Ele pode fazer crescer. Ele quer fazer a tua casa crescer, a tua família crescer, a tua vida espiritual crescer, a tua vida material crescer, a igreja dele crescer. Ele tem algo melhor para cada um de nós. Quem está preparado, meu irmão, deixa o fervor acontecer, o fervor espiritual sobre a sua vida. Aleluia, aleluia, até que os limites naturais sejam vencidos. Por fim, Deus está em todos os momentos do fervor espiritual. Ele está no calor, aleluia, Ele está no movimento, Ele está, glória a Deus, no vapor, e Ele está por fim no crescimento. Cada etapa do fervor espiritual da sua vida, Ele estará presente. Deus está em cada um desses momentos, porque se Ele deseja derramar, meu irmão, você já tinha que estar de pé. Se dele deseja derramar sobre a sua igreja bênção sem medida, você precisa viver o fervor espiritual para que o derramamento de bênçãos venha a acontecer. Mas nada disso seria possível, nada disso seria possível, se não fosse uma coisa. Durante todo esse processo de fervor, a panela estava ali, a água estava ali, mas nada teria acontecido se não houvesse fogo. O fogo está presente durante todo o processo. Todo o processo, o calor vem do fogo, o movimento é por causa do fogo, o vapor sobe porque o fogo está alto, e no final o crescimento acontece porque ainda o fogo está lá. Meu irmão, não deixe faltar fogo sobre a sua vida, não deixe faltar fogo do Espírito na sua casa, não permita faltar fogo no seu casamento, no seu trabalho. Deus tem muito mais para você, mas o fogo não pode apagar, o fogo não pode sumir, o fogo não pode te deixar, porque Deus é o Deus do fogo, e onde há fogo Deus está. Aleluia, glória a Deus. Meu irmão, o nosso Deus é o Deus do fogo. Quantos creem assim?
Para haver favor, para haver fervor, a condição indispensável é haver fogo. Não adianta você pedir oração para as coisas acontecerem na tua vida, sejam bênçãos materiais, bênçãos espirituais, sejam bênçãos na sua família, bênçãos na área da saúde. Nada disso vai acontecer se não houver o fogo do Espírito em cada etapa da sua vida. A chama do Espírito precisa estar acesa. A Bíblia fala muito sobre fogo, e eu quero concluir dizendo que o fogo está presente no Gênesis. O fogo que inflama a espada do querubim que fecha a porta do jardim. No Êxodo, o fogo arde na sarça. Em Levíticos, o fogo nunca se apaga no altar. E em Números, a coluna de fogo que ilumina e aquece o povo à noite. Aleluia. Em Deuteronômio, Deus fala no meio do fogo, mas em Josué, Ele manifesta o seu juízo por fogo. Em Juízes, o fogo se espalha pela cauda das raposas, mas em Rute, o fogo que tosta o trigo de Boaz. Em 1 e 2 Samuel, o fogo no altar, que consome os sacrifícios de Davi no campo de Araúna. Em 1 e 2 Reis, nós temos um carro de fogo que leva Elias ao céu. Em 1 e 2 Crônicas, nós temos o fogo da Páscoa. E em Esdras nós temos o ardor da ira do nosso Deus, que se inflama ainda mais em Neemias. Mas em Jó, o fogo que vem para provar Jó, destruindo as suas propriedades. Em Salmos nós vemos que Ele faz dos seus ministros labaredas de fogo. Mas nos livros de Salomão, em Provérbios, Eclesiastes e Cantares, o fogo consome a lenha do altar, e o incenso sobe ao céu. Em Isaías, o fogo que aquece a brasa e toca os lábios do profeta. Jeremias, ele converte as palavras em fogo. Em Lamentações, ele é o fogo de Sião. Em Ezequiel, o fogo não consome os amigos de Daniel. Em Daniel, o fogo não consome os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdinego, na fornalha, porque havia ali um quarto homem, e esse era o próprio fogo. Nos profetas menores, em Ezequiel, ou melhor, esse fogo envolve os querubins na visão de Ezequiel. Nos profetas menores, o fogo representa a manifestação do juízo de Deus contra o seu povo. E em Joel especificamente, há um fogo, o melhor de todos, o fogo do avivamento. Aleluia! O Antigo Testamento é um lugar de fogo. Diga para quem está perto de você: há fogo no Antigo Testamento, há fogo na palavra de Deus. Mas há fogo no Novo Testamento também. Quantos creem nisso? Quando nós olhamos para os evangelhos, é o fogo que consome a árvore que não dá fruto. No livro de Atos dos Apóstolos, é a maior representação do poder de Deus na vida do crente, o fogo do Pentecostes de Atos capítulo 2. Nas cartas de Paulo, o fogo é o instrumento aferidor de Deus para destruir, para distribuir galardões. Mas o autor aos Hebreus fala que Ele é um fogo, Deus é o fogo consumidor. Em Tiago, o fogo aparece figurativamente na língua. Mas em 1 e 2 Pedro, a fé é provada pelo fogo. Em Judas, o fogo fala do sofrimento eterno. Mas em Apocalipse, vemos um que caminha por entre os castiçais de fogo, com uma roupa comprida e um cinto de ouro. Ele tem os seus pés como latão reluzente, a voz como a voz de muitas águas. Os seus cabelos são alvos como a neve, e os seus olhos são como chamas de fogo.
Esse é o nosso Deus, o Deus do fogo, aquele que anda no fogo, aquele que manda o fogo, aquele que realiza o fogo no meio da igreja, da igreja, da igreja, da igreja, da igreja que vive em fervor. Tem fogo aí, tem fogo aí, tem fogo aí. Oh, tem fogo aí, meu irmão, tem fogo aí. Aleluia. O fervor espiritual é uma questão de exercício, porque o fogo fora da fogueira se apaga, o crente que não congrega se esfria. O fogo fora da fogueira em breve deixa de ser fogo, porque ele perde o seu calor. Mas Deus tem para nós um fogo enviado do céu, porque o fogo ele traz atenção, mas ele também dispersa o pecado. O fogo ele consome, mas ele também traz mudanças completas. Meu irmão, não dá para ser frio no meio do fogo, porque o fogo consome qualquer frieza. Se você é um crente meio frio e meio quente, você é morno, e de morno Deus não gosta. Deus não tem nada com quem é morno, mas Deus quer te aquecer, 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 aquecer. Aleluia, aleluia. Oh.